Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Vou só esperar um minutinho aqui para as pessoas entrarem. Boa noite, doutora Catarina. Boa noite, Vanessa. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Alguém dá um ok aí, para eu saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Patrícia? Obrigada, Catarina. Obrigada, Duda. Narciso. Obrigada, Arthur. Pois bem, pessoal, uma boa noite a todos. Obrigada aí ao pessoal que sinalizou que está dando para ouvir. Meu nome é Emília Florentino, eu sou advogada criminalista. Estou fazendo pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal. Sou assessora de alguns professores que preparam alunos para o exame da ordem, para o concurso de magistratura, Ministério Público. E junto com a doutora Casmine Oliveira, eu sou administradora e criadora de conteúdo do Penal para Desesperados. Eu e a doutora Casmine, que acabou de entrar, a gente posta lá em nosso Instagram todos os dias conteúdos diários de direito penal e processual penal. Então, de antemão, eu já convido todo mundo a participar lá do nosso grupo, que a gente também tem um grupo no canal do Telegram, que a gente divulga dicas diárias para o pessoal aí que está se preparando para a prova da OAB. A gente disponibilizou materiais gratuitos para a primeira e para a segunda fase da OAB. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre os desafios da advocacia nos tempos do coronavírus, né, gente? E aí a gente vai conversar aqui com o Dr. Paulo Joviniano, presidente da OAB de Olinda. Ele vai conversar com a gente sobre os desafios que nós, advogados, vamos aí porventura enfrentar após o período do coronavírus. E deixa só o Dr. Paulo chegar aí. Não sei se ele já está por aqui. Já estás por aqui, Paulo? Obrigada, doutor Pedro. Você também, doutor Pedro aí, um excelente advogado, referência aí, trabalha na OAB de Olinda, em prol dos advogados olindenses. Bem-vindo, doutor Pedro. É um privilégio ter você por aqui, viu? Boa noite, pessoal. Não estou conseguindo ver Paulo aqui. Se ele tiver aí, acena, por gentileza. Eu acho que o doutor Paulo ainda não chegou, que eu não estou conseguindo chamar ele por aqui. Pedro, tens como falar com o Paulo aí para saber se ele está com algum problema na conexão? Pedro ou Narciso? Boa noite, Berg. Pessoal, acho que Paulo está com um problema na conexão. Deixa eu ver aqui. Ah, ele chegou já.
Ele já chegou, Pedro. Cara, já consegui conectar aqui. Consegui, Narciso, obrigada. Tá conectando. Olá, doutor Paulo, boa noite. Boa Tá me noite. ouvindo? Tá Você travando consegue me aí. escutar? Tô ouvindo agora. Eu tô lhe ouvindo. Consegue me ouvir? Tô ouvindo agora. Tirei o fone que tá melhor. A conexão tava ruim. Boa noite, pessoal. Quero apresentar a vocês doutor Paulo Joviniano, presidente da OAB Subseccional de Olinda. E ele veio aqui conversar com a gente sobre os desafios da advocacia no período do coronavírus e pós o período do coronavírus. E, inicialmente, a gente queria conversar com vocês sobre os desafios que a gente está enfrentando agora, durante a pandemia. Porque eu acredito, doutor Paulo, que a forma que a gente está lidando agora vai ser um reflexo para o que a gente vai enfrentar pós a pandemia. Eu acredito que aquilo que a gente está traçando agora, aquilo que a gente vem trabalhando durante esse período, vai ser um reflexo no final, né, de tudo isso, quando essa pandemia passar. Eu queria primeiro agradecer à Faculdade Novo Horizonte o convite, a sua disponibilidade, Emília, em participar dessa tão importante atividade da Faculdade Novo Horizonte, né? Ficando à frente desse seminário online, dessa live que está sendo realizada hoje, né? Queria agradecer a todos que estão aí presentes. Estou vendo que muitos alunos estão aqui comentando, falando. O nosso coordenador adjunto da Faculdade de Novo Horizonte, o Rafael, aqui reparando na minha testa, achando que está brilhosa, Já mas nada, repararam aí no teu bigode, já. Já vi que repararam no bigode. já. Então, é com grande satisfação, Emília, que eu encontro amigos, ex-alunos. Eu tive a grande honra de poder ter participado do seu processo de construção de conhecimento, de ter sido seu professor e testemunhar seu brilhantismo desde a época da academia, né? Enquanto você, Na como aluno academia, pô. extremamente esforçado, se destacava entre as colegas e hoje está aí no mercado de trabalho como advogada, como professora também. É uma grande felicidade a gente ver alunos da gente se tornando professores. A gente sabe que essa profissão é extremamente difícil, mal remunerada, com pouco reconhecimento, e aqueles que se abraçam a esse tipo de profissão o faz por amor. Então, esse amor de ensinar, de dedicar, de compartilhar o saber é a parte mais gratificante que eu, como professor, tenho e tenho certeza que é também como você se sente nesses momentos. Um abraço. Lembrando, né, que lembrando que a sua recepção com nós, né, jovens advogados na OAB de Olinda, foi fundamental para a nossa partida, né, para o nosso gatilho, porque se não fosse o apoio da OAB, eu acho que nós estaríamos perdidos, né, naquele início. A gente tinha ali o escritório modelo, tinha a sala da OAB, os estagiários, o pessoal super atendia super bem ali a sede, sempre disponível. Então eu acho que esse trabalho de vocês junto à OAB de Olinda nos ajudou bastante aí para nós darmos o gatilho inicial na carreira. Eu sou, Emília, um grande entusiasta da jovem advocacia. Eu tenho 14 anos de advocacia, não sou um jovem advogado, mas sou um advogado jovem, e eu acredito nessa força de vontade que vocês jovens trazem para renovar os quadros da advocacia. O pessoal fala muito em quantidade excessiva de advogados. Eu discordo, eu acho que não é a quantidade que atrapalha o mercado de trabalho, e sim a ausência de resoluções da própria estrutura que o ensino jurídico se propõe. A FNH, mesmo quando a gente construiu o projeto pedagógico dela, a gente se preocupou em verificar uma questão mais mercadológica. Eu estava agora há pouco numa outra live da OAB Olinda, onde a gente estava falando dos métodos de solução de conflito, a gente estava falando exatamente dos riscos que corre um jovem advogado a não ter uma estrutura boa ao sair das bancas da faculdade, muitas vezes despreparado e não o preparo acadêmico, mas o preparo profissional. O jovem advogado ele sai com pouquíssima prática, quando não nenhuma, e ao defrontar-se com o mercado, um mercado relativamente saturado, ele encontra mil dificuldades e, infelizmente, muitos acabam saindo
da profissão, ao qual se dedicaram por 5 até mais tempo, com exaustão, um grande investimento, o tempo que foi investido, os estudos, os dias, e você vê uma pessoa renunciar a isso por uma ausência de um amparo, isso para mim me incomodava muito. Talvez a questão de ser professor e ver a dedicação de vocês nesse processo e verificar um mercado que não acolhia, me faz, Emília, cada dia mais buscar forças para poder melhorar isso. E assim como eu, grandes entusiastas, grandes professores também pensam da mesma forma, né? O primeiro ponto que eu queria tratar aqui, se você me permite, Claro. é sobre essa questão exatamente de mercado. Hoje o Brasil conta com mais de 1.200.000 advogados, né? O Brasil sozinho ele tem mais advogados do que o resto do mundo todinho. Então somos o país que mais forma juristas, mais formam advogados. E isso tem um reflexo, obviamente, quando você entrega a esses advogados a lógica mercadológica. Os cursos jurídicos eles foram abertos, isso é uma situação inegável, a gente não tem como voltar atrás. A OAB até fala, por meio do Conselho Federal, e ingressou até com ação para proibir a abertura de novos cursos jurídicos, e eu acho que esse, de fato, não é o caminho. Eu acho que, nesse momento, a gente deveria preocupar em encerrar as vagas ociosas, porque já que está saturado, hoje Pernambuco tem mais de 70 faculdades de direito. Então, está se formando muito profissional, tá ótimo, maravilha. E aí, o que é que faz? O problema é deles? Não. O problema é nosso enquanto instituição que vamos recepcioná-lo. Mas qual é o principal problema desses profissionais que saem? A formação. A maneira como é conduzida a formação deles. E hoje, a OAB ela não tem a ingerência dela sobre a autorização dos cursos jurídicos, é muito pouca. O parecer dela é praticamente nada na escala de autorização. Nem fizeram. Quem acompanha os processos de abertura de curso sabe. Mas o problema, Emília, não está na abertura dessas faculdades, porque a gente tem faculdades, por exemplo, que tem 200, 400 vagas e só forma 40 advogados, 30 advogados. Então, nessas instituições, a gente tem vagas ociosas. Eu não preciso proibir a abertura de novas faculdades, porque a gente, em tese, vive no Estado liberal. E aí a gente deve incentivar exatamente as escolhas e as vocações individuais de cada um. Então, se a pessoa quer ser advogado, se ele se sente vocacionado, ele vai sê-lo. Não é o Estado e não é a própria instituição que vai querer coibir a vocação individual de cada um. Então, eu acho que o primeiro caminho é o encerramento dessas vagas ociosas. E, num segundo momento, a reestruturação, até enquanto instituição, do próprio mercado. A gente fala muito em liberalismo, o Brasil está tentando. Isso aí a gente tem desde o governo Fernando Henrique, uma evolução de uma diminuição cada vez maior do Estado, e automaticamente a gente para e vê que essa formação que hoje é dada ainda aos advogados é uma formação extremamente tradicional. Os advogados hoje eles são formados para contenda, para litígios judiciais. Veja que absurdo. A gente forma o advogado da mesma forma que a gente tinha isso há 100 anos atrás, há 80 anos atrás. A gente formava o bacharel em direito para advogar e atuar nos tribunais de justiça. E a partir do momento que a gente tem uma dinâmica social, processualística, até da própria estrutura do Estado, a gente não acompanhou essa evolução. Quando a gente fala, por exemplo, em métodos alternativos de solução de conflitos, a gente não consegue. A primeira coisa que a gente tem para esses formadores é que não é necessário ser advogado, qualquer um pode ser uma pessoa que soluciona. Ora, quem é aquele que tem formação específica para poder resolver conflito de lide, de legislação? É o bacharel em direito. É o bacharel em direito. Então, eu acho que a nossa instituição, em primeiro lugar, deve atuar aí. As soluções extrajudiciais, os métodos extrajudiciais de solução do conflito deveriam, sim, ter a obrigatoriedade de uma presença de um bacharel em direito e, na verdade, eu vou além, de um advogado. Porque o advogado, ele até pela vocação constitucional, ele é indispensável à administração da justiça. E qual é a função da justiça na nossa estrutura constitucional? Quando a gente estudou direito constitucional, eu fui, salvo engano, sou professor de processo civil, né? A gente falava de processo civil de essas coisas. Mas foram meus alunos de direito constitucional, a gente via que a figura do magistrado é a representação do Estado-juiz. E esse Estado-juiz, ele não tem mais aquela acepção da década de 70 até 80, que era aplicar a lei. A obrigação do magistrado é pacificar conflitos sociais.
E essa pacificação do conflito social, ela é inerente ao judiciário. Ora, mas se o advogado é indispensável à administração da justiça, ele também é responsável pela pacificação dos conflitos. Então, por que não delegar a ele essa autonomia? Por que não deixar de maneira exclusiva para que ele as resolva? A gente tem as câmaras de mediação, que são mantidas pelo próprio tribunal, apesar de serem extrajudiciais, funcionam nos tribunais, onde a gente tem um fomento à conciliação. Ali a gente tem transações de direitos, certo? E a maioria das vezes sem advogado. Ora, por que não tornar obrigatória ali a presença do advogado? É um nicho de mercado que se forma. E a partir do momento que eu faço a abertura desses nichos de mercado, eu começo a atrair as vagas que não haviam para esses advogados que eu digo que está saturando. Se eu amplio o mercado através da modificação da dinâmica social e através da modificação da dinâmica do Estado e da estrutura do judiciário, eu vou conseguir abrir esses novos nichos de mercado. Eu vou desafogar o judiciário e vou desafogar o Estado, sem que eu tenha que perder esse profissional vocacionado, dedicado, que se formou para isso. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é ampliar o mercado de trabalho para os profissionais do direito, para os operadores de direito, especificamente para o advogado em si. E isso não é só nas centrais de mediação, nos centros de resolução do conflito, não. A gente pode estender e deve estender isso, por exemplo, às atividades notariais. Em alguns países, a gente tem a figura do notário, uma pessoa que tem um curso que segue similar ao do advogado, e num dado momento ele faz uma bifurcação. O Uruguai, por exemplo, ele tem um curso de formação de 6 anos. Os 4 primeiros anos de formação do advogado e do escrivão, que é o notário, são a mesma grade, a mesma cadeira. E nos 2 últimos ele decide se vai ser advogado ou se vai ser notário. Alguns optam e fazem as 2 habilitações. Aqui no Brasil, a gente é submetido a um concurso, né, de provimento nas unidades notariais, e através disso o bacharel em Direito assume a atividade de notário. Mas algumas coisas, por exemplo, que são restritas, privativas de notário, por que não ser delegado aos advogados? Então, Emília, o que eu digo com isso é que o mercado há. Só falta interesse e boa vontade e talvez perspicácia daqueles que estão à frente da nossa gestão. Aqui em Olinda eu tento fazer, mas eu sou um grão, apesar de Olinda ser pioneira, né, nos cursos jurídicos, tudinho. E aí, através dessa... Inclusive, tem a pós-graduação, né, que Narciso acabou de lembrar, de mediação, conciliação. Inclusive a pós-graduação é da Faculdade Novo Horizonte, né? Há pós-graduações ali que... Como eu sou professor, eu fui professor e sou professor, e eu acredito que vá morrer sendo professor, ainda que saia das salas de aula, que não é o caso, mas o meu entendimento é que a formação continuada, Emília, a capacitação do profissional evita a precarização. Principalmente num atual estado onde a gente tem uma advocacia tão precarizada. A gente hoje passa por uma dificuldade fora do comum. Não é só a advocacia que está em crise, a sociedade está em crise, o mundo está em crise, o mercado está em crise. Mas muitas coisas ocorreram até por omissão nossa. E nossa, quando eu digo, é enquanto instituição, e chama essa responsabilidade para nós. Enquanto a gente debate, por exemplo, a precarização do advogado, condenando o advogado precarizado, que não tem culpa nenhuma nessa relação, diga-se de passagem, porque se um advogado se submete a fazer uma audiência por 20, 30 reais, é porque ele precisa fazer essa audiência por 20, 30 reais. Não é porque ele é desonesto, desleal ou qualquer outra coisa do tipo. É cruel você condenar um advogado que se sujeita onde ele está na parte mais vulnerável da relação. O correto seria... E é o que mais a gente vê, né? O relato dos colegas, que faz porque necessita. O que mais a gente vê isso. E é chato até, é desconfortável eu escutar colegas que estão vendo a situação de precarização dos colegas e criticam os colegas precarizados. Aonde, enquanto instituição, a gente deveria punir quem precariza. Porque quem precariza o advogado é o próprio advogado. O advogado que faz uma pauta de 20, 30 reais, ele é contratado por um outro advogado. Então, a precarização é feita dentro da classe. Se eu condeno quem precariza, automaticamente eu vou estar reduzindo essa precarização. Então, eu tenho que condenar quem precariza, não quem está precarizado. Porque quem está precarizado merece proteção, não apedrejamento. Mas até um pouco mais ampla, né?
Agora mesmo a gente está numa situação de pandemia e a gente observa, Emília, que tem vários colegas socorrendo de auxílios sociais, estão desempregados, sem nenhum tipo de amparo, e muitos desses colegas a gente verifica que eram pautistas. E como pautistas, eles estavam em uma relação de trabalho clandestina, informal. Se houvesse fiscalização, eles agora estariam cobertos pela Previdência Social, que seria obrigatório ser recolhida. Então, Eles fazem 30 audiências por dia, 20 audiências por dia trabalham exclusivamente para um escritório. Então, e ali não tem nenhum vínculo, nenhuma proteção laboral. Então, quando a gente criticou, por exemplo, o desmanche da estrutura de proteção do trabalhador, o desmanche do Estado e da CLT, acabou, obviamente, alcançando aos advogados, certo? Assim como no mercado como um todo. Falava-se tanto em uberização e o advogado acabou tornando-se uma espécie de Uber de pauta. Ele vai atender por demanda. É uma coisa totalmente possível. A gente tem advogados que são dispensados do escritório e vai receber em casa por peça que constrói. Recebe também os mesmos 30, 40 reais daquele que faz a audiência. E sem vínculo também, da mesma forma, sem proteção, numa carga de horário demasiada, porque ele, para conseguir uma produção que mantenha o seu sustento, ele vai ter que trabalhar horas e horas, com certeza mais de 8. Tem que bater meta, porque muitos, se não baterem meta, estão fora da pauta. E aí, a partir disso, Emília, ele exige uma condição social, ou seja, uma apresentação do advogado, ele exige formação desse advogado, tu está entendendo? E o retorno é praticamente zero. E o advogado acaba se tornando uma espécie de assalariado do mercado. O mercado torna-se opressor. Quando a gente entrega essa lógica ao mercado sem fazer as devidas regulações, a gente está sujeito às relações que Marx falava, né? De oprimido e opressor. E o capital sempre vai oprimir. Porque quem não tem dinheiro vai ter que trabalhar para quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro quer gastar o mínimo possível para que ganhe mais dinheiro. Essa é a lógica do capitalismo, essa é a lógica do liberalismo. E eu não estou criticando o liberalismo, certo? Mas o liberalismo ele tem que ser realizado para aqueles que são entusiastas. Eu não sou entusiasta do liberalismo, mas o liberalismo clássico, o liberalismo puro, ele tem que ser trabalhado com um fomento e uma projeção do Estado. O liberalismo ele deu certo nos Estados Unidos, mas ele deu certo nos Estados Unidos porque o Estado tem uma estrutura que propicia essa livre iniciativa. Aqui não. Aqui eu tenho uma estrutura extremamente conservadora e o liberalismo nada mais é do que um conservadorismo demagógico se disfarçando de liberalismo. E esse conservadorismo, ele é o mesmo que diz, para que tanta faculdade de direito? Eu preciso de técnicos, eu preciso de secretárias. E impede essas vocações individuais. E ele acaba atrapalhando aquilo que ele defende, a livre iniciativa. E aí ele trabalha de forma excludente, de maneira que só aqueles que fazem parte da estrutura do capital também o participem. Então, a gente dentro do estado de Pernambuco, que é um estado extremamente conservador e mantém essas castas, se você for analisar, os grandes escritórios é de alguém que já foi filho de um grande advogado, neto de um desembargador, essa estrutura. Infelizmente tem essa estrutura patriarcal, machista, opressora. Você que atua na área criminal sabe, por exemplo, que a gente só tem uma desembargadora. Em 45 a gente tem uma desembargadora mulher. E o que é isso? O que é isso? Não é machismo? É o machismo, tá lá, é estrutural. Essa que tem, inclusive, não é de carreira, ela veio do quinto do Ministério Público. Então, essas soluções da estrutura dos advogados tem que ser solucionado pela entidade de classe, que tem que não se acovardar e enfrentar também essas castas, enfrentar o judiciário, enfrentar o governo do Estado, tudo o que for necessário, não manter, não congelar esse tipo de relação. Eu costumo dizer que o tradicionalismo que algumas pessoas carregam consigo, inclusive em seus discursos, é a versão mais cruel contra aqueles que estão lutando para se desenvolver através do mérito. A gente sabe que, por mais que tenha esse discurso de demagogia, de meritocracia, você sabe, aqueles que passaram por isso sabem que o filho de fulano, ele sempre vai sair na frente, seja porque ele começou com a formação bem mais capacitada lá atrás, seja porque ele vai ter apoio até o fim daquilo, diferente da gente que sai do nada. Às vezes o filho do pedreiro tem até uma pós-graduação, mas aquele que é filho de fulano se sobressai, porque já está ali na carreira dele, né?
Não, e esse conservadorismo, Emília, tá impressionante. Você tem uma formação excepcional, uma hipótese, né? E sou pós-graduada, sou especialista naquela área que atuo, não tenho um grande escritório, mas tenho a capacidade de desenvolver a defesa do interesse desse meu cliente. Mas ele vai contratar cicrano, que é filho ou sobrinho de um desembargador que tem uma relação, ou que é amigo Exatamente. do amigo. A gente, quando falou, por exemplo, do Toffolo, né, aquele discurso amigo do amigo, isso é uma coisa corrente. Uma coisa corrente. E que tem que ser combatida, e que tem que ser desmistificada. Certo? Eu não posso simplesmente chegar e dizer que eu não tenho vagas para os advogados que são formados, ao passo que eu protejo relações opressoras dentro dessa estrutura. Se eu quero Com ter certeza. uma ação liberal, eu tenho que romper esses paradigmas, eu tenho que romper quem precariza, eu tenho que deixar aberto para que todos participem. E eu acho que esse é o primeiro caminho. E oportunizar aqueles que tiveram dificuldade na sua formação, que são muitos, porque a gente tem 70 faculdades, e a gente sabe da dificuldade de se formar, porque essas faculdades hoje já têm uma lógica de mercado, faz parte do processo, ou seja, ele está mais preocupado que o aluno saia satisfeito e transforma um clientelismo, e por vezes esse aluno não sai com qualidade, porque ele teve que cair o nível para agradar esse processo de formação. Eu tinha uma Empadrinhamento, colega, isso mesmo. Emília, que era professora, e a gente trabalhava, eu quando fui coordenador na Faculdade Pernambucana de Ciências Humanas, né, na SOPES, ela dizia para mim, Paulo, aula é o melhor produto de se vender. O aluno paga muito e quer receber pouco. Então, assim, E é ela grande. é a grande realidade. E ela com esse discurso até jocoso, ela traz uma lógica. E essa lógica mostra o que o mercado impõe. Porque o aluno chega à faculdade cansado, de fato, ele tem aquela dificuldade. Ele necessita concluir o curso, porque muitas vezes ele acredita que concluindo o curso o mercado vai abraçar ele. E na hora que ele conclui, o mercado dá as costas. Então, e aí ele vai sonhar com um concurso público, ou tentar a sorte advogando de forma autônoma, porque se ele fosse se submeter a trabalhar para alguém, infelizmente ele vai ser precarizado. Enquanto Geralmente precarizado, ele essa não vai. grande massa, né, que trabalha aí como pautista é aqueles filhos de ninguém, né? Que não tem formação, que não tem apadrinhamento. Então, eu acho que a partir dessa daí, tem que quebrar essas pessoas que fazem essa precarização e não aqueles advogados que estão se submetendo. Porque, às vezes, ele não tem escritório, não tem pai advogado, não tem tio que tem escritório para empregar, então eles vão atrás da oportunidade que está aparecendo, né? Exatamente. Até porque aquele que não que tem o abastardo, na pior das hipóteses, ele vai ser um assessor remunerado, gratificado. Essa é uma função gratificada porque tem uma relação familiar outra. E isso é muito cruel. Então, eu sou um dos grandes entusiastas de quebra de estabilidade de alguns benefícios para aqueles que estão no serviço público, né? Eu acho necessário isso. Obviamente que eu não falo num desmanche, mas algo que traga uma realidade mais próxima, que permita aquele que está fora do serviço também. Não é que o camarada que está no serviço público ele ganhe muito, não. Mas o Estado, quando ele se torna liberal, ele também tem que se adequar à situação do mercado, porque o Estado ele passa Isso. a fazer parte do mercado, né? Então, há uma injustiça nisso aí também. A gente, por exemplo, tem muita gente que faz um curso de direito, um curso superior, para terminar como técnico do judiciário. E não é desmerecendo o técnico, não, que é uma profissão muito digna. Mas é uma profissão que não exige uma formação superior. E alguém se dedica 5 anos e se conforma num curso técnico, para uma seleção Mas técnica. muitos dos colegas, né, muitos dos colegas que se submetem a isso, eu conheço inclusive advogados, que já são advogados, mas tentam um concurso por conta da questão da advocacia, né? Que está muito sobrecarregada e está ruim e só tem vaga para pautista e você não tem escritório. Então, muitos desses colegas, eles fazem esses concursos por isso, por achar que o mercado, como você falou no início da live, está fechado, né? A gente não pode Isso. fazer uma mediação, não pode fazer uma conciliação porque a gente não é necessário. Então, muitos correm para esse lado por conta disso, né? Eu queria aproveitar, pedir até licença a você, fazer uma interrupção, saudar aqui o nosso amigo de Vitória de Santo Antão, professor Fred.
Fred é o meu gatinho, entendeu? É um grande amigo. Eu conheço ele desde a época que ensinei na Facol. É uma pessoa que eu tenho no coração e eu digo sem receio nenhum, Fred. Você é o meu melhor amigo, é o amigo de mais longa data, é um cara fiel que eu gosto muito. É praticamente o meu boy magia, né? O Fred é casado com Débora também, que é formada em Direito, é servidora do nosso Tribunal de Justiça. Tem 2 filhos lindos, mas ainda vou recuperar você, meu boy. Pode ficar tranquilo, também te amo. O Fred Débora está assistindo aí. Débora deve estar assistindo ao lado dele. O Fred, assim como eu e tantos outros, surgiram, tá morrendo de rir, Débora. A gente veio lutando cada dia mais. A gente entrou no mercado com a cara e a coragem. Eu me tornei professor por acaso. O Fred tinha esse sonho e é um grande professor. É um dos maiores professores que eu conheço, e não é falsa modéstia. Tive a honra de poder cursar um mestrado ao lado do Fred. Fomos colegas, defendemos a nossa dissertação no mesmo dia. É uma pessoa excepcional e que também é muito preocupada, é conselheiro da nossa subseção de Vitória de Santo Antão, extremamente também preocupado com essa questão da formação, né? O Fred deve ter aí seus 14 anos ou até mais de docência, mas sempre comprometido com isso. Assim, ele chora. Mas, tirando essa rasgação de seda, essa declaração de amor, eu rendo a homenagem aqui aos professores na figura do Fred, por ser um grande amigo, como eu disse, um grande parceiro, um grande professor e um excelente profissional, um advogado fora de série. Sabe as dificuldades da advocacia e tenta minorar essas dificuldades junto ao processo de formação, né? A grande dificuldade da gente, Emília, é trazer, às vezes, a realidade a quem está na formação com a expectativa. E aí eu vi até um colega aqui em cima falar, né? Realidade e expectativa e realidade, né? Quando sai, você defronta-se com a realidade e às vezes quebra. A frustração nasce, na verdade, através dessa construção que a pessoa almeja e constrói, acreditando no mercado amplo, que é esse ideal que a gente fala, mas que acaba não alcançando, né? E eu acho que muitos, como eu estava falando anteriormente, eu acho que por não alcançar, que muitos correm e vão fazer concurso como para técnico ou até desistir da profissão por conta disso, né? É deprimente você. Não, não é que seja indigno. Toda profissão é digna. Não, Mas com você é uma certeza. pessoa que eiva esforços, esforço durante 5 anos, que se dedica, que vem através. Não é só o sonho dele, é um sonho de uma família, é a renúncia de uma família, que é a realidade da maioria dos bacharéis em direito, dos advogados. E eu falo isso porque é o meu caso também. Ver todos eivar esforço, aquela construção diária e no final das contas você verificar alguém que não é aceito pelo mercado por uma saturação em razão de alguns espaços estarem protegidos a grupos políticos e econômicos e outra por outros interesses que não abrem situações específicas, como é o caso que a gente fala da resolução do conflito, que não os métodos alternativos são fechados, são extremamente amplos, inclusive, e é um mercado extremamente aberto, mas o que a gente observa é que o judiciário acaba concentrando isso. Até, por vezes, pelo não reconhecimento do próprio Estado da importância que esses métodos têm. Então, Débora veio cobrar ciúme aqui, viu? Na verdade, ele é meu, Débora. Você tomou de mim. Quando a gente fala dessas castas, né? A gente está proibindo o acesso desses profissionais. E isso é extremamente lamentável. É isso que a gente tem que lutar. E eu não falo só enquanto representante da categoria, não. A categoria como um todo. Entendeu? É nosso. Ainda bem, pronto, vamos pacificar. Veja que é uma maneira alternativa de solucionar conflito, né? Acabei solucionando aqui publicamente meu conflito de mais de 10 Mostrando aí anos na com prática Débora. como solucionar aí. Inclusive, Agora trouxe um exemplo aí na prática. de um bom acordo, né? É aquela história que eu falei há pouco. Eu até estava falando na live de conciliação, não sei se eu cheguei a falar aqui. Meu pai diz que uma das grandes diretrizes que eu tenho no método de solução de conflito e nas conciliações, salve Almir, grande Almir Reis,
é exatamente a pacificação. E meu pai sempre disse, meu filho, é muito melhor um mau acordo do que uma boa briga. Porque numa boa briga alguém vai sair perdedor. E num mau acordo, os dois perdem, mas os dois ganham. E eu sempre tenho isso comigo quando vou conduzir os litígios que eu estou à frente, né? Quando a gente fala, Emília, da necessidade de reestruturar o mercado, a gente está falando não só na profissão. A gente está falando... o Estado ele tem uma diretriz. Se o Estado quer ser liberal, todo mundo tem que seguir na forma liberal. Certo? A gente não pode ter a proteção desse aristotelismo, certo? O camarada é bom porque ele aparenta ser bom, porque ele veio de uma origem boa. Não. Eu tenho que reconhecer os méritos dele. E os méritos não estão de onde ele veio, e sim no que ele é. E o que ele é mais vinculado ao caminho que ele percorreu do que o nicho que o impulsiona. Porque às vezes ele é impulsionado, mas não tem capacidade de alistar. E o outro que veio e construiu tem capacidade de alistar. Então, esse eu acho que é a primeira ruptura dos paradigmas que a gente tem que ter, certo? Não é o filho de fulano ou cicrano que vai estar encaixado nessas condições não ortodoxas, né? De um Estado que, a rigor, acaba servindo interesses privados, né? E quando eu falo Estado, eu atraio isso para toda a estrutura estatal, inclusive das autarquias sugêneres, que é o caso da OAB. Então, a gente tem que ter uma grande empatia aos jovens advogados, e esse é o primeiro ponto, como eu disse, entender que eles, de fato, são o futuro e é a continuação desse tão árduo trabalho que a gente há muito vem construído, isso é desde os meus avós e dos nossos avós, e quando a gente começa a entender e aplicar isso, Emília, a gente já dá o primeiro passo. E é por isso que é tão importante, né, o apoio da OAB ao jovem advogado, porque a gente já sai perdido, já sai frustrado, porque a gente já começa a ver que o mercado é fechado, e quando, imagine, a gente chegar e se deparar sem apoio nenhum da OAB, sem uma sala, né, para os advogados, sem um escritório modelo, porque eu, quando me formei, eu não tinha escritório, eu não tinha nem por onde começar, se não fosse o escritório modelo, eu não iria atender, eu ia atender meus clientes aonde? Então, assim, esse apoio é fundamental. Eu acho que diminui um pouco essa frustração que a gente sai, né? Quando a gente não tem família, não tem escritório, não tem para onde ir, quando a gente sai perdido. Aqui em Olinda, você, advogada de Olinda, sabe melhor do que quem não é, né? Quando eu assumi, eu verifiquei que os ambientes que eram destinados, os advogados não tinham onde trabalhar. Eu lembro que quando eu assumi a sala do fórum, ela tinha 3 computadores, eram 4, um estava quebrado, 3 computadores. E aí eu fiz aquelas ilhas de trabalho e a gente posicionou ali para, salvo engano, 16 computadores, né? E aí hoje tem 13 computadores e 2 baias de trabalho para notebook. E ali muitos advogados passam um dia peticionando. E até enxergando essa realidade, Emília, que não é só de Olinda, é que a gente, nesse momento agora do Covid, a gente para perceber que a retomada dos prazos é extremamente prejudicial àqueles advogados que não têm o seu local de trabalho, porque os fóruns são fechados. E nos 2 fóruns eu trabalhei e a gente instalou aqui estações de trabalho. E alguns colegas de subseção também o fizeram, né? O escritório modelo, eu poderia até reabrir, mas o escritório modelo não comportaria todo esse público, né? Porque o escritório modelo é mais destinado para o advogado atender o seu cliente. E aí a gente se deparou com isso. Primeiro, o transporte, porque está reduzido, o risco de contaminação, e aí eu estou já entrando no que de fato a gente se propôs a falar, né, que é a advocacia nessa questão de pandemia, o transporte que é escasso, a vulnerabilidade do advogado que vai estar exposto à contaminação, certo? A não efetividade, ele não vai conduzir, a gente falou, vai retomar o processo PJE, ótimo, maravilha, parece bacana. Mas quando a gente vai ver a realidade dos advogados, tem advogado que não tem escritório, que não tem uma internet de qualidade, não tem notebook. Conheço colegas que vão para a sala da OAB para poder movimentar o PJE. Não tem scanner. E outros, Emília, até tem, mas não capacidade operacional. A gente, nas salas da OAB e do escritório modelo, a gente tem os colaboradores que auxiliam. E tem advogados que não sabem. Eles não... muita gente diz, a pessoa tem que se adaptar. Não, a gente tem advogados idosos. Aqui, por exemplo, eu tenho meu pai. Meu pai tem mais de 60 anos, é advogado. Hoje
estava peticionando, muitas coisas ele consegue desenvolver só, mas outro ele consegue apoio nesses colaboradores. E aí, no período de pandemia, como é que ele vai fazer? Como é que eu retomo os prazos para esses advogados poderem trabalhar sem nenhum tipo de apoio? E outra, eu estou impelindo esses advogados a saírem para resolver esses conflitos. Quando a gente estava discutindo, por exemplo, a questão da audiência virtual, é uma questão muito injusta, porque o magistrado está lá na casa dele, no home office, o servidor também no home office, e aí vem o advogado com seu cliente, o cliente não vai querer fazer audiência distante do advogado, e o cliente pode se contaminar ou estar contaminado e trazer isso para o advogado, ou o advogado contaminar o cliente. O que é prejudicial? E ainda que fique distante, a maioria dos clientes, alguns, né, não tem estrutura. Aquele advogado que geralmente trabalha para a classe mais baixa vai se deparar com clientes que não tem nem WhatsApp. Sim, não, e quando você vai fazer, você vai ter que pedir para que ele se direcione ao seu escritório, se você tiver escritório. Se você tiver escritório. Segundo, ele vai estar em contato com você porque ele não sabe operar o computador, que você vai ter que ficar junto dele, até porque faz parte do processo do advogado esse contato físico, essa conversa, essa orientação. Não estou inventando coisa. Todo mundo que advoga sabe disso. E esse contato vai trazer o risco ao advogado. Para instruir uma defesa, ele vai ter que buscar documento, a empresa está fechada, enfim. A advocacia, nesse período de pandemia, de fato, ela fica um pouco complexa e complicada de ser. Até que o cliente fique distante é prejudicial. Eu tenho uma colega de Teresina que fez uma audiência criminal com um cliente na outra tela. Então, ela não tinha certeza que ela estava ali somente ela e o cliente. Então, fica até aquela questão da insegurança, né? Tanto por parte do cliente quanto por parte do advogado. O cliente no criminal, você sabe, o cliente ele exerce a defesa indireta. Ele fala, em alguns momentos, por exemplo, eu faço audiência criminal, você também o faz, em alguns momentos, dependendo da forma que a condução das testemunhas forem, a gente chega para o magistrado e diz, excelência, me dê 1 minuto para eu conversar com o meu cliente. Para orientar ele a confessar, negar, enfim, para orientar ele o que ele deva fazer. E isso é natural da advocacia. E como é que eu vou fazer isso a longa distância? Fundamental. Tu tá entendendo? E eu não falo nem isso, porque isso, de fato, A colega que fez, ela disse que estava o cliente e o policial lá, junto do cliente. Como é que aquele réu ia se sentir à vontade de conversar com a advogada, com um policial junto dele? Pois é. E a gente sabe Até nulidade já é uma falta para nulidade. A gente sabe que a defesa do cliente ela tem que ser plena, então ele tem que estar confortável com aquele que vai instrumentalizar a sua defesa. E aí, como eu disse, a gente está falando só de um âmbito criminal e uma ilação. Mas quando a gente vai para a parte prática, quando a gente verifica que o próprio profissional não tem esse aparato tecnológico, por diversos fatores que o sejam, a gente está, de certa maneira, também atrapalhando essa equidade que a gente tanto preza, né? Até uma das discussões foi, mas e o advogado idoso, que faz parte do grupo de risco? Aí o pessoal disse, não, esse fica em casa. Não, ele não vai ficar em casa, porque ele precisa do dinheiro para se manter. Os prazos dele também vão estar correndo. Os prazos dele, ele não vai contratar outra pessoa para fazê-lo, porque para contratar é gasto, e ele é precarizado. Tu tá entendendo? Porque a gente tem advogado numa faixa etária idosa, que faz parte de grupo de risco, que é precarizado e que, se voltar os prazos, ele vai ter que voltar para trabalhar. E ele vai ter exposição social, enfim, uma série de coisas. A pandemia nos trouxe esse problema. E esse problema é mais social do que tecnológico. Porque a tecnologia supriria tudo isso. Mas o problema é social, porque o advogado não tem espaço, não tem a tecnologia, muitas vezes até que ele o detenha, mas são mães, tem criança, ou até está contaminado, como foi o caso de um que disse esses dias, eu estou contaminado, o prazo está correndo, como é que eu faço? Ele não vai conseguir trabalhar na plenitude. E aí a gente diz, mas vai contar para todo mundo. Não, que o dono do escritório não vai correr para fazer prazo, não, que vai fazer o empregado. E se o empregado do escritório não tiver em casa a tecnologia para fazer home office, que muita gente não acredita, mas é uma realidade, certo? Ele vai ter que ir para o escritório, e ele vai ter que pegar ônibus, ele vai ter que ter contato social, ele vai ter que sair. E esse é o risco. Veja que eu sei. Se não fizer isso, se não se submeter, está cortado, né? Pois é. A gente tem conhecimento, a instituição tem conhecimento que, de fato, há uma precarização e todo mundo necessita trabalhar. Mas eu acho que a gente não pode relativizar isso com a imperatividade da saúde e da vida. Eu acho que esse é o nosso maior problema. A gente está em frente a uma pandemia
que não vai acabar de hoje para amanhã, infelizmente. Felizmente. A gente observa, cada dia aumenta o número de contaminados e o número de mortos, e o risco automaticamente aumenta junto com isso. E a única saída que a gente consegue ver aí é, primeiro, a empatia, né? De entender a dificuldade do colega, que às vezes está numa situação de maior vulnerabilidade, e aí tentar auxiliá-lo de qualquer maneira que o seja. E eu acho que as soluções hoje, a OAB está dando um amparato razoável, está com um auxílio material, de cestas básicas e de remuneração, mas isso eu acredito que ainda assim não vai ser suficiente. Eu acho que a gente tem que buscar saídas inovadoras, seja criar créditos, e aí o que eu falo de crédito é crédito de trabalho mesmo. Enfim, tem que se achar uma solução. O advogado, por exemplo, pautista, ele pode creditar e depois descontar em pautas. Eu acho que alguma solução tem que ser bolada. Eu não tenho essa solução pronta, mas eu acho que através do diálogo é que se constrói, sabe, Emília? E aí até ir atrás daqueles que precarizaram para que assumam seus compromissos com aqueles que foram precarizados, que exploraram essa mão de obra e que hoje está com eles em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que também esse imperativo se faz necessário. A Débora até botou aqui, né? Escrevi um conto, Advogado do Interior, início de carreira, que trata exatamente sobre isso. Uma jovem sem lobby, sem dinheiro, sem apoio, com muita vontade técnica, mas sem credibilidade. Débora foi uma aluna brilhante que eu tive. Perfeito, Débora. Débora é uma artista, na verdade, né? É uma das alunas que eu tive a honra de ensinar na faculdade. Acho que, na verdade, eu dei uns cursos rápidos da Débora, não fui professor de disciplina a ela, mas tive a oportunidade de interagir com ela. Extremamente capacitada, eu lembro que eu dava processo civil para ela e ela discutia comigo Carneluti. Eu digo, o nível dela para aquele. Até hoje eu não esqueço Carneluti, ela ri quando eu falo isso. Mas Débora é uma artista plástica, pinta muito bem. Foi a sorte do nosso amigo Fred, né? Ele saiu da prostituição, que vivia ao meu lado, e encontrou o amor e o tradicionalismo ao lado de Débora. E hoje a gente divide ele. Mas ela com capacidade brilhante, assim que saiu, foi aprovada no concurso, mas que seria um excelente quadro que a advocacia perdeu para essa situação, né? Laura está aqui, um abraço, Laura, Adalto, Carla Virgínia, João Vitor. Nascido também, Adalto. Adalto. O João Vitor, da Unimar, em Marília, eu tenho a oportunidade de dar alguns cursos e participar de alguns eventos na Universidade de Marília, em São Paulo. Agradecer a esses colegas que estão sempre presentes. Aí, Débora, aqui, hoje, por disposição da Instrução Normativa 05, podemos realizar audiência para tentativa de conciliação através do WhatsApp, mas muitas partes não têm. Aqui, Débora, para você ter ideia, e isso é bacana porque as audiências de conciliação ela resolve boa parte dos conflitos. A gente tentou, Emília, trazer algumas soluções para poder ajudar o advogado sem esse imperativo de prazo ou de qualquer outra forma, que são as audiências de conciliação extrajudicial. A comissão da OAB entra em contato, o advogado escreve um e-mail, a comissão entra em contato com o advogado da outra parte e eles tentam promover de alguma maneira, com a escassez de recursos tecnológicos, eles dão um jeito de tentar promover uma conciliação. Não é um imperativo do judiciário, mas é uma solução paliativa. Eu acho que seria uma solução, para esse período, né? Aí aqui, Débora falou... Inclusive até para diminuir essa demanda, né? Débora falou aqui de uma questão do acesso à justiça e tem uma questão bem interessante, porque a gente está falando o que a gente está discutindo ultimamente, Emília. Paulo, deixa eu te pedir licença aí para saudar a doutora Giovana Belfort, uma promotora excelente aí, que milita na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, titular aí da terceira vara. Ela chegou no comecinho, jurássica, na Vara de Violência Doméstica. É um prazer ter você aqui, doutora. Daqui de Olinda, é? Da capital. Da promotoria. Não é para... Da terceira vara de violência doméstica da capital. Sim, sim. A gente teve aqui até um trabalho bacana sobre a questão de violência doméstica com o doutor Rafael esses dias, né? Que é o juiz da violência aqui. Da de Olinda, né?
Aqui, Olinda. A Débora falou uma questão do acesso à justiça, né? E a grande celeuma que a gente está vivendo esses dias, porque cada dia é uma celeuma diferente, né, Emília? E a mais recente que a gente está passando é sobre a essencialidade da advocacia. E aí está gerando o que é essencial ou não. E aí eu peço até licença a vocês para fazer um parênteses sobre isso, porque é o seguinte, o advogado é indispensável à administração da justiça. Eu não estou falando nada de novo, isso está na Constituição. Esse é o primeiro ponto. De que decorre essa indispensabilidade do advogado? Para a proteção dos direitos e garantias individuais. E essas, Emília, sobre hipótese alguma, podem ser suprimidas sob qualquer pretexto que o seja. Porque o Estado, quando ele não viabiliza meios para que se possa, esta pessoa que está tendo a sua liberdade ou o seu direito à vida suprimido, ele torna-se opressor. E na condição de opressor, ele torna-se um Estado delinquente, que causa mal aos indivíduos que têm a obrigação de jurisdicionar. Então, o que eu quero dizer com isso? Muita gente fala as audiências de custódia, você como criminalista sabe, né? Ah, não vai ter audiência de custódia contra o risco de contaminação. Algumas coisas, elas têm que ser dadas um jeito. Sendo realizada por e-mail. Está sendo realizada por e-mail, que ainda assim não é a maneira mais adequada, mas teria que ser realizada. A gente não poderia Isso é muito desafiador. É fora do contexto, aí fica aquela questão discricionária. Ora, se o Estado não tem condições de realizar de forma plena... A gente está fazendo audiência, eu fiz algumas, a gente não tem nem contato com o cliente, porque está à distância, o cliente está sem comunicação, e aí a gente faz aquela petição só com base no que está ali, no inquérito, no que foi pego, né? Mas o contato com o cliente, a versão do cliente, a gente não tem. E tem uma coisa interessante, Emília, que, por exemplo, uma das discussões que a gente teve aqui em Olinda, a audiência de custódia ela pode ser realizada no plenário do júri. Eu boto o cliente para um lado, eu boto o Ministério Público para o outro, e tem um espaço ali amplo que não permite essa contratação. Mas essa é indispensável de acontecer. Porque o Brasil está obrigado por tratado. O Brasil, quando se filiou à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil foi o último país a implantar essa audiência de custódia. É um direito do réu. E aí, se o Estado não tem condições de prover, ele não pode suprimir ou oprimir a liberdade dele em razão da sua ineficácia, em razão da sua ineficiência. Então, essa é uma das questões que são inegociáveis nesse período de pandemia. E a essencialidade do advogado está nessa questão, em poder evitar as violações de direitos e garantias fundamentais, não no restabelecimento da normalidade. Aí o pessoal fala, eu tenho uma relação privada e preciso resolver meu problema logo. Ora, as tutelas de evidência e as tutelas de urgência estão aí para isso. O expediente forense não foi encerrado. Continua sendo despachado de forma normal. Os prazos é que estão suspensos. Ah, mas se a tutela for indeferida, agravo cabe uma liminar. Então, assim, o judiciário não deixou de existir. Os direitos e garantias estão assegurados. A gente tem que ter a empatia de entender que o advogado é um cidadão como qualquer outro. E ele não pode estar se expondo quando a gente fala, mas o advogado é essencial, ele pode transitar livremente. Não. O fato de ele ser essencial não é a permissibilidade para ele usar de maneira indevida. A essencialidade é para ele desempenhar uma função e servir como garantia do indivíduo que possa ser oprimido pelo Estado. Então, esse é o primeiro critério. A gente tem que entender o que é essencialidade. Entendendo o que é essencialidade, a gente vai poder entender quais são os limites para que esse advogado possa atuar, certo? Então, esse é o primeiro. Com certeza. O segundo é que, enquanto instituição, a gente tem que estar atento às violações de prerrogativa, porque é natural que isso ocorra. Até o período é favorável a isso, né? E a gente aqui tenta manter a Comissão de Prerrogativa alerta, né? Eu, apesar de ser um grande defensor... E eu não sei se ele está aqui, mas eu queria parabenizar o presidente da Comissão de Prerrogativa da OAB de Olinda, porque todas as vezes que eu precisei foram ágeis, chegaram lá até o local, tive uns probleminhas aí, e eles são bem solícitos. A Comissão de Prerrogativa, eu acho que é a comissão mais forte que a gente tem, né? Desde que a gente assumiu, a gente teve... Muito atuante. Em seguida, o doutor Silas, que também vem conduzido de forma excepcional a Comissão de Prerrogativa, né? Então, assim... Não era nem competência, mas Ana Paula foi me salvar uma vez num presídio lá de Jaboatão, que não era nem competência da OAB de Olinda, mas ainda assim, por eu ser da subseccional de Olinda, eles foram me socorrer lá.
A Ana Paula sempre foi muito solícita nesse período que teve lá à frente da Comissão de Prerrogativa. O Silas também. O Silas, vez por outro, o pessoal liga, está com problema no cotel. A rigor está fora da base jurisdicional. Ele dá um jeito de tentar resolver de alguma Foi o que forma. aconteceu comigo, na FUNASA. Mas a gente tenta atender da melhor forma possível, porque independente da instituição, somos amigos, né, Emília? Somos colegas, todos, de profissão. E eu acho que a simpatia deve haver na profissão. Eu não quero. Obrigada, Narciso. Dela, eu não quero acreditar que Silas é o primo dela, se é o mesmo Silas da Comissão de Prerrogativa. Porque é uma discrepância total. A gente tem uma pessoa tão erudita, como eu falei há pouco. O Silas é uma pessoa muito bem preparada, gente boa. O Narciso, eu queria até fazer um parênteses aqui, ele colocou aqui, ele foi meu aluno na graduação e ele reclama que eu não dei o 10 a ele. Mas eu tive a oportunidade de me redimir, fui professor do Narciso no módulo do mestrado que ele está fazendo. A mim também não, viu? E dei 2 10. Então, essa dívida, Narciso, eu já quitei. Você para de me cobrar. E outra coisa, a cobrança vexatória, ela é passível de gerar nulidade do crédito. Mas, Emília, eu queria te pedir uma gentileza. Tem uma colega aqui, a Rebeca. A Rebeca, eu não sei, Rebeca, se estiver aí, puder dar um salve para saber se ela ainda está online. Ela tinha um recado, ela vai fazer um curso gratuito, uma palestra, alguma coisa assim também, sobre a questão do período de pandemia, com relações de contratos, enfim, nessa maneira de... Tá aqui ela. De solução... Ela apareceu. Rebeca Arandas, eu acho que eu estagiei com Rebeca no júri. Não é tu, Rebeca, que estagiou lá com Maria? Provavelmente. Eu vou fazer, não sei se eu a Rebeca acredito pode... que foi. Eu vou me retirar para que Rebeca dê um recado e aí em seguida você me convida de novo. Pode ser, Emília? Certo, pode ser. Eu peço licença a vocês para que ela possa... Ela tem uma mensagem bem importante para trazer para vocês. Certo. Rebeca, manda o link para eu te aceitar. Que coincidência, legal te ver por aqui. Ele já saiu, Rebeca, agora tu vai entrar. Digita, Rebeca, então que a gente divulga aqui. Eu voltei porque a Rebeca disse aqui que não ia... Rebeca disse que não pode entrar, disse, agora você vai entrar. Mas se vocês seguirem aí Rebeca Arandas, vocês vão ver, ela está com uma divulgação sobre esse curso, né? E aí na rede social dela vocês vão conseguir entender. E aí, Emília, até para a gente encerrar, em razão do adiantado da hora... Coisas do ao vivo. Que o Instagram derrube a gente, o período da pandemia, por mais que a gente esteja nessa questão de dificuldade, hoje, material, financeira, essas demandas elas estão represadas. E quando voltar a restabelecer a normalidade, elas vão vir naturalmente aos advogados. Então, assim, é algo que o tempo vai compensar. Obviamente é grave, tem os seus reflexos, tem os seus efeitos. A demanda vai ser bem maior. Vai aumentar a demanda. Algumas coisas a gente vai conseguir resolver nesse período, né, que é o que vai salvar muita gente, mas a gente vai entender, Emília, que quando houver a reabertura, essas demandas vão ter que ser solucionadas. Mas a mudança do paradigma vai ser diferente. A gente já falava na implementação de audiências virtuais. Veja, eu tive uma audiência no tribunal, no regional do trabalho da Bahia, em 2º grau. Eles já realizavam por vídeo, né? E aí, obviamente, isso é uma faculdade. Assim como o Colégio Recursal aqui do Tribunal de Justiça de Pernambuco também faz a audiência por vídeo, mas é facultativa, a parte pode se negar e pedir para que seja feita de forma presencial. Mas já havia... Na verdade, a gente está pedindo, né? A gente tem que estar peticionando para solicitar, né? Porque, na verdade... Ó, Paulo, tá aqui 20 segundos restantes para encerrar a live. Apareceu aqui para mim. Se cair, a gente retoma. Então, assim... Só para fazer... Eu fico nervoso quando você bota o tempo correndo. Mas só para
colocar aqui o que a Rebeca está dizendo, é umas dicas para jovens advogados que vai explicar demandas que estão sendo procuradas nesse instante de pandemia. Vai cair agora, pessoal. Aguarda um minutinho aí, que a gente já